Bom, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma palestra do ciclo A Terceira Margem. E hoje é a última do semestre e a gente tem o prazer de contar com a professora Cristiane Campos, do IC, que vai falar para a gente sobre grafos. Sobre grafos, isso. Obrigado, Cristiane. Obrigada a você, Lúcio, pelo convite. Então, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Cristiane. Eu sou docente no IC, trabalho com teoria da computação lá. Quer dizer, na verdade, eu trabalho com teoria de grafos, que está na interseção lá da computação com a matemática, mas eu sou formada aqui pelo IMEC. Eu me formei em 1994 em matemática aplicada e, na verdade, foi aqui mesmo que eu conheci grafos, num curso que era um curso de final de graduação, não sei se ainda é obrigatório, que era o curso Fluxos em Redes. Ainda é obrigatório? Eletivo. Na época, eu acho que era obrigatório. Não lembro mais, faz muito tempo. Esse curso foi dado para mim pela Margarida, aposentou? Aposentou. Que resolveu abordar o curso inteirinho com grafos. Então, minha primeira memória de grafos é desse curso. E eu meio que me apaixonei por grafos. Quer dizer, ela começou definindo para a gente grafos, e aí ela passou umas equivalências. Então, de árvores, que era um tipo específico de grafos. Então ela falava, árvore é isso, sei somente se for isso, sei somente se for aquilo. E eu, assim, fiquei encantada de ficar brincando com aquelas definições e as várias formas de olhar para aquela estrutura, que era uma estrutura nova, e meio que me apaixonei por grafos. Depois vieram os algoritmos de fluxos em redes, tudo, mas aquela estrutura, grafos, eu achei assim foi uma coisa que falou muito para mim com o meu coração, que eu acho que no fundo é isso que a gente quer. Então quando eu usei aqui, eu falei, comecei a brincar com essas definições, é um pouco isso que eu sinto em relação a grafos, né? Grafos para mim é uma coisa meio lúdica, porque as coisas, os problemas que ele traz, a forma como eles são colocados, é quase como uma brincadeira, muitos deles. É quase como uma brincadeira ou perguntas meio ingênuas, e a hora que o negócio, se você vê, o negócio meio que complica. Mas ele fala comigo nesse aspecto meio lúdico. Então assim, eu me apaixonei por essa estrutura, e quando eu decidi fazer pós-graduação, eu falei, eu quero trabalhar com teoria de grafos, né? Eu não queria trabalhar com aplicações de teoria de grafos, eu queria trabalhar com a teoria de grafos estrutural. E aí eu comecei a ver quem trabalhava com isso e acabei indo para o Instituto de Computação, que era onde tinham várias pessoas que trabalhavam com a parte de teoria de grafos. Foi por isso que eu fui para lá. Isso já final da década de 90, né? Em 96 eu entrei. Então, foi assim que começou a minha trajetória em grafos. Eu quero falar um pouquinho com vocês, então, sobre esses problemas, alguns desses problemas que são simples de enunciar e que estão ligados à história da teoria de grafos. Para eu começar a falar sobre isso, deixa eu falar para vocês como que eu vou olhar para um grafo. Para mim, um grafo é um par ordenado de dois conjuntos, certo? Que está acompanhado com uma relação de incidência. Então, esse primeiro conjunto do par ordenado é o que a gente chama de vértices. É um conjunto, para nós aqui, é um conjunto finito, certo? Não precisa, porque eu vou só olhar para grafos finitos. E esse é um conjunto de arestas, os elementos são chamados arestas, que eu também vou olhar como finito, certo? E essa relação de incidência, o que ela faz? Quer dizer, eu tenho a estrutura que tem dois conjuntos relacionadas como um par ordenado, e eu vou relacionar esses elementos por meio dessa relação de incidência, que faz o quê? Ela pega cada elemento, cada aresta, e associa a esse elemento um ou dois elementos do conjunto de vértices, certo? Então, a aresta ela tem um ou dois elementos que são vértices e são seus extremos. Quando a gente fala em grafos, a gente representa muito comumente grafos por um desenho, certo? Então tá aqui, eu posso fazer um desenho de um grafo. Isso daqui para mim é um grafo. Quem são os elementos? Os elementos que eu represento como círculos são os vértices.
Os elementos que eu represento como segmentos de reta são as arestas. E essa é uma aresta especial que a gente chama de laço. Então, como é que que notação que a gente usa normalmente? Se eu chamar esse vértice de U e esse vértice de V, essa aresta de E e essa aresta de F, a gente diz então que o psi do E é o V. Ou seja, os dois vértices que estão relacionados com a aresta E são seus extremos, que são os vértices U e V. E o psi do F é o vértice U, certo? Essencialmente, a ideia que a gente tem na representação é que uma aresta tem dois extremos, certo? Esses dois extremos podem ser dois vértices distintos ou pode ser o mesmo vértice, certo? Então, assim que eu represento, essa aresta tem um nome especial de laço, eventualmente eu tenho uma outra situação onde eu tenho, por exemplo, a aresta G e H, cujos extremos são os mesmos vértices. São duas arestas distintas e a gente diz que essas arestas são arestas paralelas, certo? Uma coisa que a gente vai falar em alguns momentos é do grau de um vértice. Então, o grau de um vértice é essencialmente o número de vezes em que ele é extremo de alguma aresta. Então, por exemplo, o vértice V é extremo de aresta 3 vezes. Certo? Então, o grau do V é 3. Enquanto que o vértice U é extremo de arestas 4 vezes. Porque ele é 2 vezes extremo do laço e extremo de mais 2 outras arestas, uma delas aí. Certo? Então, isso é o que a gente chama de grau. Bom, com isso em mente, com esses nomes iniciais, vamos começar o nosso passeio. E eu vou primeiro falar lá de 1736, onde a gente encontra a primeira referência a um problema em grafos, certo? Esse problema, ele na verdade, ele apareceu como um folclore local, lá na cidade de Königsberg, que hoje é Kaliningrado. Eu até anotei ali para não esquecer, mas é Kaliningrado, que está na Rússia, numa parte que antigamente era a Prússia. Então, Königsberg tinha um rio que chamava Pregel, na verdade, e esse rio é conectado. Esse rio tem 2 ilhas, 2 porções de terra, que são conectadas por algumas pontes. São essas pontes, certo? E naquela época, nós estamos lá em 1736, como não tinha esteira, as pessoas andavam de verdade, né? Então, eles caminhavam pela cidade e como não tinha celular, elas conversavam entre si de verdade. Tinha uma brincadeira que era se era possível passar por cada ponte exatamente uma vez. Certo? Então tinha essa coisa de, vamos ver se a gente consegue andar pelas pontes, passar em cada ponte exatamente uma vez. Isso era uma brincadeira, era um folclore local. Ninguém conseguia, mas também ninguém sabia dizer por que não conseguia. Né? Na hora que as pessoas perguntavam, mas por que isso acontece? Ninguém formalizava uma resposta. Bom, nessa cidade, eu acho que ele morava lá, morava o Euler, certo? E o Euler resolveu brincar com esse problema. E o que ele fez foi que, ao olhar para esse problema, diferentemente das outras pessoas, ele resolveu abstrair. Então, ao invés de olhar para o problema propriamente dito, a ilha física, o rio, as pontes, ele resolveu abstrair a estrutura para o qual ele estava olhando. Então, ao invés de ele olhar para isso, ele olhou para uma estrutura um pouco diferente. Vamos chamar aqui de A, B, C e D. E aí ele olhou para o problema desse jeito. Ou seja, como é que
esses vértices, essas regiões, essas porções de terra se comunicam. Porque o que o Euler percebeu é que, na verdade, o que interessava mesmo eram como as interconexões estavam feitas. Não propriamente dito onde elas estavam, mas como elas ocorriam e qual o número de interconexões que eles tinham. Então, a primeira coisa que ele fez foi abstrair, depois ele generalizou. Ele falou assim, bom, ao invés de olhar para essa questão de que aqui tem exatamente 3 pontes, aqui tem exatamente 2 pontes, o que eu preciso pensar para resolver esse problema? Certo? E ele se deu conta do seguinte, bom, se uma pessoa vai passar por uma ponte e não vai ficar na outra porção de terra, ela vai usar 2 pontes. Quer dizer, a pessoa que está lá caminhando, ela e o amiguinho dela, ela vai entrar numa porção de terra e tem que sair, se ela não for parar lá. Então, o que ele se deu conta é que as conexões que ele precisava para poder, de fato, passar pelas pontes, elas vinham aos pares. Ou seja, ele tinha que entrar e sair daquela porção de terra se ele quisesse continuar caminhando. Portanto, ele se deu conta de que se ele tivesse numa situação em que ele tivesse um número ímpar de conexões, ele conseguiria entrar uma vez, sair uma vez, eventualmente entrar de novo, sair outra vez. E das duas, uma hora que ele voltasse, daqui ele não saía mais. Porque ele não teria como sair sem repetir uma ponte. Certo? Então, ele se deu conta que ele poderia ter, no máximo, duas porções de terra que tivessem número ímpar de interconexões. É um problema de projeto também, não é, Luma? No máximo 2 interconexões que tivessem um número ímpar de vértices. Isso fez com que ele pudesse dar uma resposta para o problema como sendo não dá para fazer, porque neste caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 4 vértices com um número ímpar de pontos. Então ele não vai conseguir de jeito nenhum. O que o Euler fez foi caracterizar o que a gente chama hoje de grafo euleriano. Certo? Em homenagem a ele. Ou seja, a gente diz que um grafo tem um tour de Euler se eu consigo sair de um vértice, passar por todas as arestas, que são as nossas pontes, exatamente uma vez e voltar ao vértice do qual eu saí. Ou seja, eu consigo uma trilha, que é um percurso no grafo, que é uma sequência alternada de vértices e arestas. Eu estou num vértice, vou para uma aresta que incide nesse vértice, vou para o próximo vértice que incide na aresta que eu estava. Ou seja, eu percorro o vértice, o grafo, sem dar saltos e passo por cada aresta exatamente uma vez. Então, isso é uma trilha. Passo pelas arestas desse percurso exatamente uma vez. Isso é uma trilha. A trilha, o tour de Euler é uma trilha em que passa pelas arestas que estão na trilha exatamente uma vez e passa por todas as arestas e retorna ao ponto inicial. Uma trilha de Euler não exige que você retorne ao ponto inicial, certo? Então, o tour de Euler retorna ao ponto inicial, a trilha de Euler não. Então, um grafedita euleriano, se ele tem um tour de Euler, e para ele ter um tour de Euler, ele não pode ter nenhum vértice de grau ímpar, certo? Porque aí ele fica preso naquele vértice. Então, isso é uma condição necessária e suficiente, ou seja, um grafo euleriano, somente se isso acontece, certo? Já, algumas vezes, a gente quer permitir que eu possa até terminar em um outro lugar, eu posso terminar em um outro lugar. E aí a gente diz que ele tem uma trilha de Euler, ou seja, ele começa num vértice, e ele percorre todas as arestas do grafo exatamente uma vez e termina em outro. Nesse caso, o grafo tem exatamente 2 vértices de grau ímpar de novo. Certo? Então, foi essa primeira brincadeira de um folclore local é que trouxe a primeira vez que você olha para um problema, como um problema em grafos. Isso foi feito pelo Euler lá em 1736. E essa é uma caracterização que é simples de fazer, certo? Ou seja, eu dizer que um grafo é euleriano
está relacionado com a existência, com a paridade dos vértices, né? Cadê o branco? Então, hoje, com o que a gente sabe olhar para um grafo e determinar de forma eficiente, agora eu estou falando eficiente em termos algorítmicos, em termos computacionais, rapidamente, porque tudo que eu preciso é percorrer os vértices do grafo, olhar a paridade dos vértices e eu sei se esse grafo é euleriano ou não. Vamos esquecer a questão de conexidade por hora, certo? Então, a gente tem uma caracterização de um grafo euleriano em tempo polinomial, ou seja, isso é uma coisa que eu consigo fazer em tempo polinomial, onde eu estou falando de polinomial no sentido do tamanho do grafo, ou seja, vamos colocar o grafo como o número de vértices mais o número de arestas, o que eu preciso para representar esse grafo internamente. Uma vez escolhida a minha representação, eu consigo, em tempo polinomial, o tamanho dessa representação, determinar se o grafo é euleriano ou não, certo? Então, isso foi lá em 1736 e essa foi a primeira brincadeira que a gente tem em grafos. E ela é muito relacionada com uma brincadeira que a gente faz. Eu não sei vocês, mas eu adorava comprar essas revistinhas de probleminha de lógica. Não sei se ainda vende. E um probleminha que sempre tinha nessas revistinhas era, será que você consegue fazer o desenho sem tirar o lápis do papel? Certo? Então, a ideia de você desenhar um grafo sem tirar o lápis do papel, ela está totalmente relacionada com a ideia de você passear por cada aresta exatamente uma vez. Porque você começa a desenhar num vértice, se você não começar de alguma forma, você vai ter que voltar no meio daquele segmento que você começou. Então, a gente pode supor que a gente começa num vértice e você começa a desenhar, caminhar naquele desenho. Você não vai repetir, voltar, porque senão você vai desenhar linha dupla. E você tem que desenhar todo mundo e terminar o desenho. Então, isso é um problema que, no fundo, é um problema de determinar se aquele desenho pode ser representado como um grafo euleriano ou um grafo com uma trilha de Euler, certo? Então, esse é considerado, historicamente, o primeiro problema de grafos que a gente tem. Esse é considerado o primeiro problema. O segundo, agora que a gente já viu o primeiro problema, a gente vai caminhar um pouquinho mais na história e andar um pouco mais e vamos para lá, para 1859. 1859, agora lá na Irlanda, tinha um matemático, que era um cara bem conhecido na época, que era o Hamilton, Sir William Hamilton. Ele era um cara bem conhecido e ele resolveu inventar um jogo que chamava o jogo do dodecaedro. Certo? Como que era esse jogo? Bom, o que ele fazia? Ele tinha um pedaço de madeira, um tabuleiro de madeira, onde ele desenhou um dodecaedro no plano, certo? E aí, nos vértices do dodecaedro, ele pôs uns pinos. E era um jogo para jogar com 2 pessoas. A primeira pessoa punha lá 5 pinos consecutivos fazendo um caminho, e a primeira pessoa fazia isso, e a segunda pessoa tinha que completar um circuito. Eu vou desenhar o dodecaedro, que vai demorar um pouquinho. E depois eu vou explicar um pouquinho desses conceitos que eu falei, caminho, essas coisas, porque a gente não definiu, certo? Ó, vou desenhar um dodecaedro, que não vai ficar lindo, maravilhoso, mas acho que vai dar para entender. Aí eu tenho que fazer são 3, né? São 3. Um outro aqui.
um outro de ponta cabeça. E agora eu falta conectar todo mundo. Tá faltando vértice, não tá? Tá, tudo centro. Tem só pentágono nisso aqui? Tá certo, né? Acho que tá. Então, Bom, vamos lá. Eu falei para vocês sobre trilha, quando a gente estava falando sobre o problema das pontes de Königsberg. E agora eu quero falar para vocês de caminho e circuito. Bom, o que então é a trilha? Só retomando esse conceito. A ideia da trilha é você sair, caminhar ao longo do grafo. Então, você tá andando ao longo de uma sequência alternada de vértices e arestas, certo? E você não pode repetir arestas. Então, eu não posso voltar para cá nesse caminho depois de vir para cá, porque eu não tenho aresta. Eu poderia voltar se eu tivesse uma aresta paralela, porque eu voltaria por outra aresta. Então, esse é o conceito de trilha, certo? O conceito de caminho restringe o conceito de trilha, porque no conceito de trilha, a única coisa que eu não quero é que repita arestas, mas se eu repetir vértice, está tudo bem. Então, se eu tiver uma situação como essa, em que eu venho para cá e volto por meio de uma outra aresta paralela, tudo bem. Mas isso já não é mais um caminho, porque eu repito este vértice. E em um caminho isso não pode acontecer. Ou seja, o conceito de caminho pode ser definido como uma trilha em que não há repetição de vértices. Certo? Eu não repito vértices. Não tem como eu não repetir vértices e repetir arestas. Então, a situação está contida de fato. Então, o que o Hamilton fez? Eu falei, a primeira pessoa vai pôr 5 vértices num caminho. Então, precisa ter um caminho entre eles. Ele escolhe um caminho qualquer, certo? E a primeira pessoa faz isso e a segunda pessoa vai completar o circuito, ou seja, ela vai ter que passar por todos os vértices do grafo. Não sei se isso aqui vai dar, mas enfim. Não vai dar. Onde eu comecei? Não vai dar. Ixi, agora tem que pensar num caminho. Vou por aqui. Vamos ver se eu for por aqui. Será que dá? Se eu vier por aqui? Não deu também. Então, depois vocês tentem achar um caminho, um circuito. O que eu quero fazer de fato? Eu quero andar, começando nesse caminho, passar por todos os vértices do grafo, certo? De maneira que o que eu obtenha seja um circuito, ou seja, eu passo por todos os vértices do grafo exatamente uma vez. É como se fosse um caminho em que eu fecho o começo e o final. E todos os vértices do grafo estão aí. Então, isso é o que a gente chama, em homenagem ao Hamilton, de ciclo hamiltoniano no grafo. Então, o que é um ciclo hamiltoniano? Um ciclo hamiltoniano é um caminho no grafo que passa por todos os vértices e termina no mesmo vértice onde o caminho começou. Certo? Então, o que o Hamilton fez? O Hamilton disse o seguinte, então essa é a brincadeira. Eu começo com 5 e você termina. A gente pode olhar para este problema como se você estivesse jogando sozinho, ou seja, dado que eu tenho esse grafo, eu encontro um ciclo hamiltoniano, se eu começar num vértice qualquer, eu encontro um ciclo hamiltoniano, eu acho um circuito no qual eu começo, passo por todos os vértices e volto para o problema original. Então veja que é um problema muito parecido com o problema do ciclo do grafo euleriano. Quando um grafo tem esse ciclo hamiltoniano, esse grafo tem, eu deixei aí para vocês fazerem. São 2 problemas distintos. Um é eu começar em qualquer vértice, perguntar se tem um ciclo hamiltoniano. O outro é eu te dar um caminho de tamanho 5 e você me responder. Para qualquer caminho de tamanho 5 existe um ciclo hamiltoniano? Certo? São 2 problemas correlacionados. Então,
os dois problemas, tanto o do achar a trilha, o tour de Euler e achar o ciclo hamiltoniano, eles são relacionados, porque em um eu quero passar por toda a aresta exatamente uma vez, no outro eu quero passar por cada vértice exatamente uma vez. Então eles estão muito relacionados, mas a natureza desses problemas é completamente diferente. Um grafo que tem o ciclo hamiltoniano, então, é um grafo que a gente chama de grafo hamiltoniano. Isso aqui nem adianta, não aparece. Gente, eu tô com muito calor, vou ter que tirar isso daqui, tô morrendo de calor. Certo? Bom, pois por que esses dois problemas são de naturezas, assim, por que a gente sabe que eles são de naturezas distintas? Bom, a gente sabe decidir se um grafo é euleriano em tempo polinomial, eu falei para vocês, mas a gente não sabe isso em relação ao problema do ciclo hamiltoniano. Decidir se um grafo tem um ciclo hamiltoniano é uma coisa que ninguém sabe até hoje se é polinomial ou não. Esse é um problema que a gente chama, que está relacionado ao problema do milênio, que é um problema NP completo. O melhor que se sabe hoje, se você considerar o problema geral, é que a gente consegue fazer isso em tempo exponencial. Você lista todo mundo, vai listando todas as possibilidades, e aí se tiver alguma você vai achar. Só que o número de possibilidades é muito grande. Certo? Tem muito, isso daqui, esse problema do ciclo hamiltoniano está intimamente relacionado, todos vocês que já mexeram com isso em otimização, já caíram no problema do caixeiro viajante. Então, está intimamente relacionado ao problema do caixeiro viajante. Então, esses são dois problemas que nasceram de perguntas, assim, de brincadeiras, os dois nasceram de brincadeiras, eles têm naturezas distintas, um é muito simples e o outro é bem complicado, e isso é uma característica também dos problemas de teoria de grafos. Quando você começa a pegar um problema, você fala assim, esse problema é difícil ou não é? Nem sempre você sabe, às vezes eu pego um problema e falo, esse problema é legal, aí eu vou ver o problema é meio simples, sabe, se resolve assim, esse problema também é legal, e o problema é um canhão, assim, você não consegue sair do lugar. Então, nem sempre você, assim, as perguntas, elas, mesmo quando elas são aparentemente ingênuas, elas podem esconder dificuldades muito grandes e essa é uma característica muito legal de teoria de grafos, assim, uma das coisas que eu mais gosto nesses problemas. Quando eu escolho um problema em teoria de grafos, quer dizer, quando eu vejo um problema de teoria de grafos, essas coisas nunca estão na minha cabeça, assim. Tem gente que fala assim, eu vou escolher um problema porque esse problema é muito legal, vai ser ótimo para a sociedade, isso daqui. Não é assim que eu escolho um problema em teoria de grafos. Eu olho para um problema e falo, esse problema é legal ou não é? Eu vou me divertir ou não vou? Então, às vezes, eu quebro a cara, porque eu pego um problema que é um osso e não saio do lugar. Eu tô com um problema desses, assim, que faz uns 10 anos que eu tô tentando resolver. Eu pego de vez em quando, quebro a cara, engaveto de novo. Um dia, talvez, eu resolva, mas é porque eu acho o problema legal. Vivo sugerindo para os meus alunos, vão trabalhar nesse problema. Enfim, então, assim, é uma coisa mais de... Eu acho legal. Não é... Na hora que eu escolho, eu, particularmente, um problema de pesquisa... Eu não estou pensando, isso aqui vai ser bom para a sociedade. O que eu faço em termos de missão para a sociedade está relacionado com vocês. É o meu trabalho com os alunos, é o meu trabalho em sala de aula, é o meu trabalho... Mas na hora de escolher um problema de pesquisa, é aquilo que fala com o meu coração. Entendeu? Eu falo assim, isso aqui é legal, eu vou me divertir. Eu brinco com os meus alunos quando eu falo assim, não sei se a gente vai conseguir resolver alguma coisa, mas pelo menos a gente vai se divertir. Entendeu? E, de certa forma, para mim, é um pouco disso, é um pouco de diversão. Uma diversão séria, mas é uma diversão, certo? Então, esse é o nosso segundo problema. Eu quero falar com vocês sobre um mundo... Por que, Quinhão? Você bateu perto dele. Tá. Tá vendo? Imagina se eu tivesse com o microfone, ia ser um caos. Eu quero falar para vocês, a próxima coisa que a gente vai falar é sobre
cores no mundo, a gente vai colorir o mundo. Mas antes de eu falar de colorir o mundo, eu quero falar sobre um mundo planar. Isso me lembra Flatland. Mas eu quero falar um pouquinho sobre planaridade, porque eu vou precisar de algumas coisas disso. Então eu vou falar um pouquinho sobre planaridade. Eu vou trazer um outro probleminha que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o probleminha das 3 casas e das 3 utilidades, que é o seguinte: um cara quer construir 3 casas, mas ele precisa fornecer para essas casas água, luz e gás. Água, luz e gás, certo? E ele precisa, em relação a essas casas, ele precisa fazer conexões diretas. Ele não pode, ele tem que pegar o lugar que fornece a água e fazer uma conexão direta até a casa, o lugar que fornece a luz, fazer uma conexão direta até a casa, e o lugar que fornece o gás, fazer uma conexão direta. E por uma razão de que a gente precisa ter um probleminha que a gente possa trabalhar, ele não pode, ele vai enterrar os cabos e precisa enterrar todos na mesma profundidade. Então ele tem um problema que ele não pode deixar cruzar, certo? Então vamos supor que se eu tivesse 2 casas, o que ele quer de fato é, então ele tem aqui água, luz e gás. E o que ele quer é conectar a água com as casas, a luz, mas ele não pode cruzar, porque ele tem que fazer a conexão direta e eles estão enterrados na mesma profundidade, certo? E o gás com as casas, ou seja, o que ele de fato está fazendo, se a gente abstrair e olhar para um grafo, isso como vértice, isso como vértice, 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 vértice e arestas, o que eu estou querendo é desenhar esse grafo de maneira que as arestas não se cruzam, elas se cruzam apenas nos seus extremos, como é o caso do dodecaedro. O dodecaedro, esse desenho é um desenho que a gente chama de planar, porque eu tenho todos os vértices, eu tenho as arestas e as arestas apenas se cruzam nos seus extremos, que são os vértices, certo? Então é isso que eu quero. Só que a hora que o que ele quer, a brincadeira que as pessoas fazem é que ele quer pôr uma 3ª casa. Ou seja, ele tem 3 casas, acho que vocês não enxergam, né? Não tinha um rosa. Ele quer 3 casas e 3 utilidades, certo? E a brincadeira era tentar fazer esse desenho. Acontece que se vocês tentarem colocar mais uma casa aqui e fazer essa brincadeira, a gente pode tentar aproveitar essa brincadeira, eu consigo conectar esse diretamente, eu consigo conectar este por aqui, mas agora eu preciso conectar o A, certo? E o que está faltando? Eu preciso conectar, deixa eu pôr mais um, aqui, certo? E agora falta só o A, 3, 3, 3, isso. Agora eu preciso conectar o A àquela casa. E eu não consigo, porque o A está preso. Se eu tentar sair por aqui, eu estou presa nessa região, e se eu tentar sair por aqui, eu também estou presa nessa região. Então eu não consigo. E não importa o desenho que eu tentar fazer, isso não vai ser possível. Não vai ser possível porque o que eu estou querendo, o que está por trás desse grafo que eu estou querendo é um grafo que tem essa cara. Eu tenho 3 vértices em cima, 3 vértices embaixo, certo? E eles todos os vértices da parte superior são adjacentes aos vértices da parte inferior. Onde 2 vértices são adjacentes, eles são conectados por meio de uma aresta. Então, no fundo, o que eu quero é desenhar este grafo sem que as arestas se cruzem, certo? Esse grafo é o que a gente chama de K33. Por que ele é o K33? K, porque isso aqui vem de completo. Isso daqui é porque eu estou particionando os vértices do grafo em 2 partes. Uma com 3 vértices
e a outra com 3 vértices. Onde está a parte do completo? É completo porque todo o vértice de cada parte é adjacente a todos os vértices da outra parte. Então, toda vez que eu tenho, por exemplo, um KMN, o que é, então? É um grafo que tem 2 partes, uma com M vértices, a outra com N vértices. Todo vértice da parte que tem M vértices é adjacente a todo vértice da parte que tem N vértices. Então, o completo vem daí. A gente chama esse grafo, é um grafo que a gente chama de bipartido completo. Esse é o nome desse grafo. Por que eu sei que eu nunca vou conseguir? Porque eu sei que o grafo K33, que é esse bipartido completo, ele é um grafo que não é planar. Certo? Ele é o coração da não planaridade. Ele não é planar. O que é um grafo planar? Um grafo planar é um grafo que admite um desenho planar. Certo? Então, o dodecaedro é um grafo que admite um desenho planar. Portanto, ele é um grafo planar. Está aqui o certificado da planaridade dele. Quer dizer, se um grafo é planar, eu consigo certificar a planaridade dele te exibindo uma imersão dele no plano, que é essa imersão planar em que eu faço um desenho em que as arestas se cruzam só nos seus extremos. A esse desenho a gente dá um nome de grafo plano. Então, aqui eu quero chamar a atenção para vocês com relação a essa anotação. Aqui eu estou dizendo que o K33 é um grafo não planar, mas eu não estou dizendo que ele não é um grafo plano. Porque toda vez que eu estou falando em grafo plano, eu estou me referindo a um desenho do grafo, e não à estrutura algébrica, a estrutura de grafos que permeia o mundo das ideias. Certo? O desenho é um certificado e é o grafo plano. Então, quando eu estou falando de um grafo plano, ou seja, quando eu estou falando do desenho de um grafo, eu posso, por exemplo, falar numa face. O que é uma face de um grafo plano? A face de um grafo plano é essa aqui, ó. Isso aqui é uma face. É uma face aí que eu consigo deixar ela fechadinha. Eu não quero entrar em definições formais, mas uma forma da gente ver as faces do grafo é você pensar no desenho. Imagina que você tem o desenho, certo? E aí você pega e remove do desenho os vértices e arestas, e onde eles estavam você cria abismos. Todas as regiões conectadas, que são conectadas por terra, são as faces, certo? Então, no fundo, esse é o conceito. Então, aqui isso é uma face, tudo isso são faces, e eu tenho esta face de fora. Então, o grafo K33, ele não é planar. Eu não posso nem falar aqui em faces de um grafo. Quando eu estou falando em grafo não planar, não faz sentido eu falar quando eu estou falando em grafo planar, não faz sentido eu falar em faces. Só faz sentido eu falar em faces na hora que eu imergir esse grafo num plano ou numa superfície qualquer. Certo? Por que eu falei para vocês que o K33 é o coração da não planaridade? Porque, como eu disse, se eu tenho um grafo que é planar, eu consigo exibir um grafo plano e te dizer isso é um certificado da planaridade dele. Entretanto, se um grafo não é planar, como é que eu provo que ele não é planar? Porque eu tenho que provar, certo? Dizer que eu tentei vários desenhos e não deu certo não é uma demonstração de nada, certo? Então, quer dizer, tem que ter um jeito de demonstrar, quer dizer, tem que ter, a gente gostaria que tivesse um jeito de demonstrar, e nesse caso tem, certo? De fato, o Kuratowski, deixa eu ver, eu devo ter anotado aqui quando foi que ele demonstrou, em 1930, ele mostrou o seguinte, que todo grafo que não é planar tem dentro dele, de um jeito que eu vou falar já já, ou K33,
ou um outro grafo que é o K5. Esse é o K5, vou desenhar para vocês. O que é o K5? O K5, o K também vem de grafo completo, certo? E aqui eu estou dizendo que ele é um grafo completo com 5 vértices. O que significa isso? Ele tem 5 vértices, ele é um grafo que não tem laços e não tem arestas múltiplas e todos os vértices são adjacentes entre si. Ou seja, cada vértice é adjacente a todos os outros por meio de uma e exatamente uma aresta, certo? E ele não tem laços. Então esse é o grafo completo. O K4 seria um grafo, então, com 4 vértices e adjacente a todo mundo. O K4, ele é um grafo planar. Por que ele é um grafo planar? Porque eu consigo um desenho do K4 plano. Certo? Então, esse é o K4 também. O K4 é planar, mas o K5 não é. As demonstrações clássicas do K5 e do K3,3, de que o K5 e o K3,3 não são planares, usam o teorema da curva de Jordan, que trabalha com essas regiões fechadas que eu mostrei, e aí você chega numa situação em que você não consegue mais tornar 2 vértices que precisavam ser adjacentes, porque isso significa que você vai cruzar uma região fechada do plano. Certo? Não é uma coisa que é uma demonstração bem bonita, na verdade usa esse canhão aí para demonstrar uma coisa bem simples, mas para a gente aqui o ponto importante é que o K5 e o K3,3, que são 2 grafos que a gente já sabia há muito tempo que eram não planares, estão na essência de todo grafo não planar. Ou seja, todo grafo que não é planar, ele tem dentro dele o K5 e o K3,3. De que jeito? Ou ele está lá mesmo, ou algum grafo, se eu apagar algumas coisas do grafo, vai aparecer um grafo que eventualmente é o K3,3 ou o K5, ou alguma coisa com uns vértices pingados em algum lugar. Isso aqui é o que a gente chama de subdivisão do K3,3. Ou seja, é um grafo que essencialmente é o K3,3 a menos de alguns vértices de grau 2 que você coloca subdividindo algumas arestas. Então, o que o Kuratowski mostrou foi que se um grafo não é planar, então ele tem lá dentro dele, ele tem lá dentro apagando algumas coisas, ou uma subdivisão do K3,3 ou uma subdivisão do K5. Então esses 2 grafos estão na essência, eles estão a essência da não planaridade, certo? E existem algoritmos que conseguem determinar isso de forma eficiente, certo? Bom, eu falei para vocês na hora que a gente estava conversando, eu falei, ele contém lá dentro dele um K3,3 e um K5 apagando algumas coisas. Essa ideia de contém lá dentro um K5 e um K3,3 traz para a gente a ideia do que a gente chama de subgrafo. Não é que você apaga qualquer coisa, porque você não pode apagar um vértice e deixar a aresta dele lá, certo? Mas se você, considerando essa restrição de que você jamais vai deixar uma aresta sem vértice no grafo, você eventualmente apaga arestas, remove alguns vértices, e aí quando você remover o vértice é obrigado a apagar as arestas que incidem nele, e você tem um pedaço do grafo, que é o que a gente chama, de forma bem informal, de subgrafo. Então o que ele demonstrou é que todo grafo que não é planar tem um subgrafo, que é uma subdivisão, nesse contexto aqui, do K3,3 ou do K5. Então, agora que a gente já entendeu, então, essa coisa da planaridade, de novo, viu que esse conceito também tá ligado a probleminhas de
de lógica que você realmente quer brincar, como esse das 3 casas e 3 utilidades. E para a maioria dos problemas interessantes em grafos, você vai encontrar um joguinho que brinca com ele. A gente pode entrar numa outra coisa, num outro problema, que é um problema muito importante, que é o problema das 4 cores, e que é um grande motivador do desenvolvimento da teoria de grafos. Então eu vou falar agora para vocês sobre o mundo colorido. Lúcio não tem a menor ideia de coração. Bom, deixa eu falar para vocês, então, sobre esse problema. Agora a gente está, deixa eu ver, anotei o ano aqui também, em 1852. E aí a gente está lá com o De Morgan, que escreveu uma carta para o Hamilton, o Sir William Hamilton, certo? E nessa carta que o De Morgan escreveu para o Hamilton, ele queria saber se o Hamilton já tinha ouvido falar de um problema que um aluno dele tinha trazido. Esse aluno, que chamava Frederick Guthrie, chegou para ele e falou assim, olha, meu irmão, era aluno, que também tinha sido aluno dele, que era o Francis Guthrie, ele disse para mim que se eu pegar qualquer mapa político, ou seja, um mapa de países, eu consigo colorir os países, que são as faces do mapa, certo? Usando no máximo 4 cores, de maneira que eu garanta que países vizinhos sempre tenham cores distintas. E o Frederick falou para o De Morgan, falou assim, olha, meu irmão disse que provou, mas eu olhei a prova dele e não gostei não me convenceu. E aí eles ficaram brincando, uma coisa que o De Morgan percebeu imediatamente foi que, de fato, 4 cores pode vir a ser necessárias, porque eu consigo fazer uma situação em que eu obrigo, onde eu tenho 4 regiões que são mutuamente adjacentes. Eu não consigo fazer 5, porque essa daqui vai estar sempre fechada nas outras, certo? Também por causa de planaridade, também por causa do K5, certo? Então ele se deu conta disso. 4 ele conseguia entender que podiam ser necessárias, mas ele também não conseguiu ver imediatamente por que 5 seriam necessárias, e de fato não são, porque isso já não é mais um problema, uma conjetura, hoje isso é uma demonstração. Então, o De Morgan escreveu para o Hamilton que não ficou muito interessado. Respondeu, falou, não tem muito interesse nesse problema. Mas o De Morgan ficou interessado e ele tentou divulgar, falou para um monte de aluno, mas no começo o problema ficou assim meio morno. Ninguém deu muita bola para o problema, apareceu em algumas publicações da época, publicações matemáticas mesmo, mas aí em peraí que eu tenho a data aqui, 1878, em 1878, o Cayley estava num congresso da Sociedade Matemática de Londres e ele resolveu perguntar se alguém tinha alguma notícia. Aparentemente, pelo que eu entendi, o Cayley foi aluno do De Morgan. Então, ele deve ter conhecido o problema, ou ele conheceu o problema pelo De Morgan. Ele perguntou nesse congresso, alguém sabe alguma resposta? Tem alguma notícia? E aí ninguém tinha nenhuma notícia. Ele publicou um pequeno artigo dizendo onde ele achava que residia a dificuldade do problema, por que ele achava que esse era um problema difícil de resolver. E isso foi suficiente para todo mundo ficar doido. Assim, um monte de gente começou a tentar resolver o problema. Foi então que criou mesmo uma cultura de tentar resolver o que ficou conhecido como o problema das 4 cores. Quer dizer, dado um mapa, eu consigo, é verdade que 4 cores são suficientes para colorir qualquer mapa que você tiver. Bom, hoje a gente sabe que mas uma solução para esse problema só veio em 1976. A primeira solução que apareceu foi o Apple e o Hacking que fizeram. É uma solução que usa computador, tem
umas 1.500 e tantas configurações redutíveis, assim, é uma solução doida. A primeira versão dela tinha problemas, é uma solução controversa, nem todo mundo gosta dela, né? Não é muito bem aceita. Aí, em 76 mesmo ou 74? 76. Em 1996, veio uma outra solução, que é a do Robertson, do Sanders, do Seymour e do Robin Thomas. Essa solução foi mais aceita, afinal de contas, eram só 700 e poucas configurações redutíveis, entendeu? Muito melhor do que as 1.500 originais. Então, hoje o problema é considerado resolvido. Eu, pessoalmente, acho que deve ter uma solução muito mais bonita do que essas duas, que eu tenho certeza que alguma geração futura minha vai conseguir achar, certo? Mas ele é considerado um problema resolvido. Por que ele é um problema tão importante? E ele, de fato, é um problema muito importante. Porque a tentativa de resolver esse problema foi o que deu origem a praticamente o que a gente conhece como teoria de grafos hoje. A maioria dos conceitos que surgiram na tentativa de resolver esse problema. Certo? Porque as pessoas começaram a achar problemas equivalentes. Resolver esse problema é equivalente, então, a resolver este outro problema. Resolver esse outro problema é equivalente a resolver esse. E ao longo dessa trajetória foram conceitos sendo criados, conceitos de coloração. Quer dizer, no fundo, o problema é um problema de coloração. Eu quero colorir as faces de um desenho, de um grafo plano, certo? De maneira que faces vizinhas, certo? Tenham cores distintas. Aí, o que as pessoas... A primeira coisa que eles pensaram, falaram, tá bom, vamos então, ao invés de desenhar face, vamos ver se a gente consegue olhar para outra coisa. E aí eles reduziram o problema para colorir vértice. Ou seja, eles fizeram mais ou menos a mesma coisa parecido com o que o Hamilton, que o Euler fez. Isso aqui vira um vértice, isso aqui vira um vértice, se essas faces são vizinhas, elas são adjacentes. E aí eles começaram a reduzir o problema a colorir vértices. E aí entrou o conceito, isso trouxe o conceito de coloração de vértices, certo? Depois disso, acho que foi o próprio Cayley que fez uma redução desse problema para grafo cúbico, ou seja, grafo em que todo vértice tem grau 3. Certo? Então, ao invés de eu olhar um grafo qualquer plano, eu podia me restringir a olhar só grafos de grau 3. E aí, a partir disso, o Tait, que é um outro matemático, reduziu o problema a colorir as arestas. Agora eu não quero mais colorir os vértices, eu quero colorir as arestas do grafo, de maneira que arestas adjacentes tenham cores distintas. Então ele reduziu o problema agora em colorir as arestas de grafos cúbicos. Então isso trouxe o conceito de coloração de arestas. Então vários dos conceitos que a gente conhece hoje foram nascendo de tentativas de resolver o problema das quatro cores, certo? Então por isso esse problema é considerado um dos maiores propulsores do desenvolvimento da teoria de grafos. Ele gerou muitas soluções erradas também. A mais famosa é a solução do Kempe, que foi em 1879. Ele demonstrou, ele achou que tivesse demonstrado o teorema das quatro cores, e essa solução permaneceu válida por 11 anos. Aí, depois de 11 anos, o Heawood foi lá e achou o erro da demonstração do Kempe. Mas quando o Kempe demonstrou, ele introduziu uma técnica que é chamada de cadeias de Kempe, que é uma técnica muito importante, que a gente usa muito, e o próprio Heawood usou para demonstrar o teorema das 5 cores. Ele não conseguiu provar que 4 cores era suficiente, mas ele provou que 5 eram. E é muito simples a demonstração de provar de 5 cores. Demonstrar 4 cores é o osso, mas demonstrar 5 já é simples. Essas coisas em grafos são fantásticas, assim, eu acho o máximo. Quer dizer, você está numa fronteira, de repente a coisa está fácil, aí você cruza 1 centímetro, o negócio vira o osso, entendeu? Assim, essa beleza, essa coisa de você tentar descobrir por que isso é uma coisa assim que me encanta
profundamente em teoria de grafos. Eu acho que a gente passou da hora. Eu tinha mais umas coisinhas para falar. Dá para ir um pouco mais? Como é que eu vou... Não, eu só queria falar dos snarks, porque eu não consigo ir embora sem falar dos snarks. Porque, assim, eu tenho uma paixão pelos snarks. Eu ia falar de Ramsey, mas não vai dar tempo. Eu achei que não fosse dar tempo mesmo. Mas eu só quero falar uma coisa. Quando eles começaram a tentar resolver o problema das 4 cores, eles também nem sempre tentaram provar o teorema. Eles começaram a procurar contra-exemplos para o teorema. E eles começaram a procurar, então, como eles estavam num caso, eles sabiam que o problema se reduzia a grafos cúbicos, eles começaram a procurar, então, grafos que fossem cúbicos, certo? E que não pudessem ser coloridos nas arestas com 3 cores. Grafos planares, cúbicos, com algumas propriedades a mais, mas que não vou entrar num detalhe disso agora, mas que não pudessem ser coloridos as arestas com 3 cores. E eles começaram a ter... E eles não achavam. Mas eles não achavam nem se eles desistissem da planaridade. Eles começaram a procurar grafos cúbicos, como o dodecaedro, ou seja, cada vértice tem grau 3, certo? Que eu precisasse de pelo menos 4 cores para colorir as arestas. E eles não conseguiam encontrar. Isso gerou... O primeiro grafo que tem essa propriedade, que foi encontrado rápido. E ele é um grafo muitíssimo importante. Eu ia até fazer uma tatuagem dele. Que é o grafo de Petersen. Esse grafo ele é tão importante que a gente brinca que se você tem uma conjetura e ela passar no grafo de Petersen, você tem alguma chance dela dar certo. Então, ele é o primeiro grafo que a gente testa boa parte das conjeturas. Esse é o grafo de Petersen. Ele é um grafo que precisa de 4 cores nas arestas, depois vocês podem brincar com isso. Ele não é planar, certo? E ele é cúbico. Esse grafo surgiu em 1898. O segundo grafo com essa propriedade só apareceu em 1964. Ninguém achava. Isso sem considerar que fosse... Hoje a gente sabe que ninguém vai encontrar um planar, porque ele é um contra-exemplo para o teorema das 4 cores. Mas nem sem ser planar, como o Petersen, as pessoas conseguiram. Então, as primeiras descobertas foram muito esporádicas. Aí, em 1975, o Isaacs achou a primeira família infinita desses grafos. Esses grafos eles eram tão difíceis de ser encontrados que o Gardner, que era um cara que mantinha uma coluna na Scientific American que chamava Mathematical Games, deu para esses grafos um nome que era snark. Todos esses grafos são chamados hoje de snark. Por que ele deu esse nome? Por causa de um poema do Lewis Carroll, que chama The Hunting of the Snarks, que é assim, o cara meio que procura uma criatura meio mítica que ninguém acha, que ninguém encontra, e para ele era isso, buscar um snark era você ir atrás de uma coisa meio mítica, porque ninguém achava. Então eles são conhecidos, esses grafos que têm essa propriedade, são conhecidos como snarks. O Petersen é o menor snark que existe, e na verdade, assim como o K33 e o K5 estão no coração da não planaridade, o Petersen está no coração dos snarks. Todo snark tem um Petersen lá dentro. Ele é o snark. Então, bom, enfim. Então, esse problema foi resolvido, finalmente, em 1976. Ele é maravilhoso, como tudo em teoria de grafos é maravilhosa. Uma hora é muito pouco para eu falar o quanto teoria de grafos é maravilhosa, entendeu? Eu ia brincar um pouquinho com a coisa da teoria de Ramsey, então eu vou deixar para vocês pensarem que é um probleminha também, que deu origem a toda uma área na teoria de grafos que é chamada teoria de Ramsey, que é assim, se você estiver numa festa, qual é o menor número de pessoas que tem que haver numa festa, para que nessa festa ou existam 3 pessoas que se conheçam mutuamente, ou existam 3 pessoas que se desconheçam mutuamente. Então, esse foi um probleminha que surgiu numa prova Putnam Proof, é uma competição, acho que ele apareceu como uma questão de uma competição em 1953. E hoje tem toda uma área que leva esse nome por causa desse matemático Ramsey aí. Então é isso, pessoal, muito obrigada.
Vou apagar a luz. Ok. Obrigado, Cristiane. Bom, a sessão está aberta para perguntas. Alguém quer? Eu tenho duas. Uma é um problema combinatório, que eu vi quando estava falando de Hamiltoniano. Combinatório e de otimização. Quantos ciclos hamiltonianos eu tenho num grafo hamiltoniano, ou qual o máximo de ciclos que eu posso ter? E a outra é geométrica, que é sobre o K5. Sim. Que eu vi que é uma representação para o simplexo de dimensão 4. Vixe. Não sei se você sabe de alguma coisa. A última vez que eu estudei sobre essas coisas foi em 1994. Acho que eles podem te responder melhor do que eu. Então... Mas você está falando de topologia mesmo? Você está falando ou você está falando de otimização? Não, de geometria mesmo. Tá. Não, eu não sei, não Tá. consigo te responder essa pergunta. A do hamiltoniano, então. Então, como que você faz a conta? Quer dizer, quais são? Depende do grau. Quer dizer, você está olhando para um grafo que é simples ou não é? Ou seja, ele tem aresta múltipla ou não tem? O que você quer... Quando você fala em quantos ciclos, que você está se referindo a simplesmente as permutações dos vértices possíveis? Ou você está querendo levar em conta as arestas pelas quais... Eu não sei... Que eu estava pensando no grafo geral mesmo. Tá, então vamos pensar só em termos de permutações, sem levar em conta a aresta, certo? Porque, por exemplo, se você tiver várias arestas entre dois vértices, você vai considerar a aresta que é usada ou não. Em geral, a gente não considera isso, a gente está mais interessada na existência da aresta, e aí não está muito preocupado com qual aresta você vai pegar, a menos que você esteja pensando em conexidade. Deixa eu ver, são duas coisas diferentes. Assim, imagina que você tem dois vértices, eles podem estar conectados por exatamente uma aresta, ou eles podem estar conectados por várias arestas, que são aquelas arestas paralelas que eu te falei, certo? Uhum. Quando a gente está falando de ciclo hamiltoniano, em geral, a gente está preocupado com a existência de um ciclo. Se existe um ciclo ou não existe um ciclo. E, portanto, aí você está mais interessado com basta uma, certo? E aí a sua resposta vai depender do número de permutações, quer dizer, todo ciclo hamiltoniano é uma permutação do conjunto de vértices, certo? O número máximo de ciclos hamiltonianos possíveis, se você só considera a existência da aresta, está relacionado com esse número de permutações. Só que as arestas podem não existir. Se elas não existem, você começa a cortar aquelas permutações. Essa permutação não serve porque a aresta não existe. Certo? Mas tem uma outra questão também que a gente, em teoria de grafos, muitas vezes quer saber, que envolve conexidade, porque conexidade é uma coisa muito importante. Ou seja, conexidade eu não falei, mas se você pegar dois vértices que estão conectados por exatamente uma aresta, eles estão... Suponha que, assim, eu tenho isso aqui, e aí ele vem para cá, o resto do grafo vem para cá. Se eu tirar essa aresta, se eu remover essa aresta, eu fico com dois pedaços do grafo separado, certo? Então, isso aqui é um grafo que tem uma certa conexidade baixa, porque eu consigo quebrar o grafo rapidinho. Eventualmente, eu tenho muitas arestas aqui, certo? Isso aqui me dá uma certa tolerância. E, eventualmente, tem conexões que vêm para cá. Então, quando eu te perguntei, eu estava me referindo a se você quer contar, na hora de contar, se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse esse grafo aqui, por exemplo, para você ele tem um ciclo hamiltoniano, certo? Porque isso é uma outra coisa que é importante. Por exemplo, ele tem um ciclo hamiltoniano, que é 1, 2, 3, 4, certo?
Ou você quer olhar para as arestas e pensar em que arestas ele está usando e aí, portanto, ele vai ter um número maior de ciclos hamiltonianos possíveis. Depende do que você quer. Essa foi a minha pergunta. Eu não sabia exatamente que tipo de pergunta você está falando. Inclusive, na hora que você vai contar, você tem que tomar cuidado, porque na hora de fazer essa contagem em termos de permutação do número de vértices, se a gente considerar como um só, esse daí tem um só. Mas se você for pensar, dependendo de como você fizer a contagem do número de permutações, você tem que cortar coisas para você não contar 2, 3, 4, 1 como um outro ciclo hamiltoniano. Entendeu? Era isso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Está à disposição. Opa. Vai lá. Oi, tudo bom? Você comentou sobre que o gráfico K33, a não planalidade dele pode ser provada usando curva de Jordan e tal. Confesso que eu nunca vi essa demonstração. Tem uma demonstração algébrica, combinatória, não analítica, assim, essas coisas? Não sei, talvez. Eu só, assim, porque tem toda... Eu sempre trabalho mais com teoria estrutural de grafos, mas tem toda uma teoria algébrica de grafos. O pessoal de teoria algébrica talvez tenha uma outra. O que eles usam, a demonstração clássica, simplesmente usa o fato de que você tem se você tiver uma curva fechada simples, e aí você tem um ponto, você tem o interior dessa curva e aí o exterior dessa curva, porque é isso que você vai trabalhar. Você vai começar a pôr, você pega 3 vértices fechando quatro, no caso do K33, fechando um circuito, aí você vai pôr mais um, você vai ter que pôr dentro ou fora dessa curva, e aí você meio que você se enforca, entendeu? Não tem jeito, porque numa hora você vai se enforcar. Não tem, são 3, acho que não, são 4. Você começa com 4. E você se enforca. Mas a única coisa que você usa é isso, é o fato de que se você tiver uma curva simples, e é isso que o ciclo vai ser no final das contas, se tiver uma curva simples no plano, ela divide a região do plano no interior dessa curva e no exterior dessa curva. Entendeu? Mas essa é a única demonstração que eu conheço. Eu conheço muito pouco de teoria algébrica de grafos. Mas tem um livro do... Eu não lembro quem é. Tem um livro bem clássico, acho que é do Bolobás, mas não tenho certeza, de teoria algébrica de grafos. Mais alguém? Então, agradecer de novo, Cristiane. Obrigada. Ok. Obrigado pela presença mais uma vez. Até o ano que vem. Espero que vocês voltem.